É a última vez que vou falar. Vocês têm duas opções. Se rendem e ninguém sai ferido, ou não se rendem, nós invadimos e já não prometemos mais nada. Vixe, o negócio é sério. Preciso informar o general. Será que deu certo, Martins? Não sei, Miragaia. E você, Drauzio? De qualquer forma, pressionamos eles. Não é mesmo, Camargo? Provavelmente. Senhor, eles vão invadir o prédio. O que devemos fazer? Odeio protestantes. Soldado, leve mais 7 outros com você. E também estes 5 rifles. Um tá quebrado, mas vai assustar mesmo assim. Mas senhor, isto não é errado? Você quer estes protestantes aqui dentro? E ainda ser acusado de insubordinação? Então cumpre a missão. Vamos! Olá, a Revolução de 1932 foi causada, entre outros motivos, pelo fato de que o Estado de São Paulo, que desde a proclamação da República, exercia grande influência política e econômica por todo o Brasil, perdeu todo o seu poder de uma vez só. O povo, e principalmente as oligarquias paulistas, não aceitariam que ficasse assim. Eles iriam à luta, mesmo que chegasse ao ponto de uma guerra civil, como acabou acontecendo. Então, vamos para a história da Revolução de 32. Bom, para explicarmos a Revolução de 1932, temos que voltar a 1930. Nesta época, o Brasil vivia a política café com leite, entre Minas Gerais e São Paulo, que recebia esse nome por Minas ser conhecida pela produção de leite e São Paulo do café. Nesta política, os presidentes revezavam o poder federal entre estes estados. Por exemplo, está no fim de um mandato de um paulista, então ele deveria indicar um mineiro ao poder. E no término deste mandato, o mineiro indica outro paulista e assim por diante. Os partidos que faziam parte desta política eram o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Este sistema funcionou por toda a República Velha, ou Primeira República. Mas e se um candidato de outro partido ou estado, por exemplo, um baiano, se candidatasse e o povo brasileiro gostasse das propostas dele? Então certamente ganharia, certo? Errado. Estas eleições eram extremamente fraudulentas e também nem todos podiam votar. Com licença, padre, aqui não é igreja, o senhor não tem direito de votar. Nada de militares aqui, não quero uma urna cheia de tiro? Olá, eu vim votar, não sou religioso e nem militar, e posso votar. Beleza, leia isto. Se for um analfabeto, é muito bem-vindo. Guardas. Nem ouse pisar nesta sala, senhorita. E além disso, havia o coronelismo. Os coronéis eram grandes proprietários de terras, que compravam ou obrigavam ao eleitor a votar em um determinado candidato, que por sua vez recompensava os coronéis e ainda o fato de os votos não serem secretos. Eu quero votar naquele mineiro, senhor. Ele parece boa gente. Mas o paulista me pagou para fazer vocês votarem nele. Então me obedeça e não me decepcione. Eu tenho meu direito de voto. Vou votar em quem eu quiser. Esqueceu que o voto não é secreto? Eu acabei de ver que você votou no mineiro, quando eu te disse que não podia. Estou decepcionado contigo. Pode atirar. O presidente brasileiro na época era Washington Luiz, um paulista, e como estava no fim de seu mandato, ele deveria indicar outra pessoa ao poder. Vamos ver se vocês entenderam bem até agora. Washington deveria escolher quem como seu sucessor. Alternativa A,
um mineiro, alternativa B, um cearense, alternativa C, outro paulista ou alternativa D, um sueco. A alternativa correta é a A, um mineiro, mas Washington Luiz faltou nessa aula e escolheu a alternativa C, outro paulista, como seu sucessor, o que deixou os mineiros nada contentes. Para concorrer nas eleições, eles formam a Aliança Liberal, juntamente com Paraíba e Rio Grande do Sul, outros estados poderosos da época. E como candidato é escolhido ninguém mais, ninguém menos que o gaúcho Getúlio Vargas, e como vice, João Pessoa, para concorrer contra o escolhido pelo presidente, Júlio Prestes. Tudo isso acabou dando fim à política café com leite. Finalmente chegam as eleições em março de 1930. E quem vocês acham que ganhou? O Júlio. Lembra que eu disse que as eleições eram extremamente fraudulentas? São Paulo conseguiu fraudar mais. E claro, o povo também ajudou com sua vitória, com o maior número de votos conquistados. Pouco tempo depois, o vice de Getúlio, João Pessoa, é assassinado no Recife, por motivos pessoais, mas mesmo assim, isso foi usado como desculpa para Vargas elaborar um golpe de Estado e tomar o poder do Brasil, na chamada Revolução de 30. Quando chegou ao poder, anulou a Constituição de 1891 e disse que logo elaboraria outra, comandando através de decretos-lei. Dissolveu o Congresso Nacional e virou chefe do governo provisório, apoiado pelos militares. Ele também depôs os governadores e colocou interventores de sua confiança no lugar. Só que o escolhido para São Paulo foi João Lins de Barros, um militar pernambucano, o que deixou as elites paulistas muito irritadas e exigiram um civil e paulista. Getúlio aceitou, colocando Pedro de Toledo, mas o fato de que o Estado perdeu toda a sua posição na política federal fez com que o povo se sentisse humilhado, junto ao fato de que se passaram 2 anos e nada de uma Assembleia Constituinte e de uma Constituição. A situação estava muito tensa, então chega um dia muito importante, o dia 23 de maio. Um grupo de estudantes vai protestar contra a visita de Oswaldo Aranha ao Estado, ministro da Fazenda, que demonstrava a intromissão do presidente no comando estadual. Os manifestantes decidiram invadir a sede do PPP, Partido Popular Paulista, de Miguel Costa, apoiador de Vargas. Quando os manifestantes chegaram à rua Barão de Itapetininga, esquina da Praça da República, foram recebidos por balas. Neste confronto, 4 estudantes morreram: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, formando o movimento MMDC, mais tarde alterado para MMDC-A, pois um jovem chamado Alvarenga foi baleado no mesmo dia e morreu 3 meses depois. Isso deixou o povo comovido e mais irritado ainda. Então, em 9 de julho, a guerra começa. Nesta guerra, foram utilizados muitos cartazes para o alistamento de jovens para o exército constitucionalista, como estes. Quanta criatividade! E deu certo, conseguindo 200 mil voluntários, mas nem todos foram armados por questões econômicas. Apenas 40 mil pegaram em armas, com pouco ou nenhum treinamento militar, somados aos 10 mil homens da Força Pública Paulista, atual Polícia Militar. O governo provisório reuniu todos os homens da Marinha, Exército e Aeronáutica, totalizando 100 mil. Ao contrário dos voluntários, eram treinados e tinham melhor armamento. Os navios da Marinha bloquearam o Porto de Santos e todo o litoral paulista para não chegarem suprimentos necessários para uma guerra, como armamentos. Por este motivo, São Paulo não tinha muitas armas, então foram muito utilizadas as matracas. Meu Deus, eles estão há 3 dias atirando direto. Será que as munições não vão acabar nunca? Com o Caio a todo vapor, a guerra é nossa. Bem que eu imaginei. Os aviões foram muito utilizados por ambos os lados, tendo até algumas cidades paulistas bombardeadas, e possivelmente houve o primeiro combate aéreo da América Latina. Também nesta guerra,
houve a participação de trens blindados pelos paulistas, que foram construídos ao longo do conflito. Ah, Luiz, depois de um dia de trabalho e ainda conseguir voltar para casa inteiro, nada melhor do que pegar um trem e curtir a viagem. Senhores, entrem pelo lado direito do trem. Próxima parada, muito longe daqui. Getúlio, com medo de outros estados aderirem à causa constitucionalista, usou como desculpa que São Paulo queria se separar do resto do Brasil, o que acabou influenciando a maioria dos estados a não ajudar. Mas isto não era bem a verdade. Observe esses cartazes. Isto prova que eles não queriam se tornar independentes e formar outro país. Os paulistas apenas queriam uma constituição e um governo não ditatorial, com a finalidade de um Brasil melhor. Como a guerra não estava fácil aos constitucionalistas, começou então uma campanha para arrecadação de ouro para sustentar o exército. Os revolucionários esperavam o apoio de outros estados, o que acabou não acontecendo totalmente. João, cadê os mineiros para nos ajudar? Eles não vêm, senhor. E os revoltosos do estado de Maracaju, eles não querem se separar do Mato Grosso? Vieram, mas não são suficientes para segurar as tropas federais. E os gaúchos vieram também, mas não são muitos e ainda estão se embebedando de chimarrões. Acho que ainda podemos ganhar? Não. Os paulistas esperavam uma ofensiva rápida à capital do Rio de Janeiro, mas isso não foi possível por falta de ajuda. A guerra estava insustentável para eles, e após 85 dias de combates, finalmente em 2 de outubro, houve a rendição paulista e assim acabou a revolução. Morreram 634 do lado dos paulistas e estão enterrados no obelisco do Ibirapuera, um lugar de homenagens aos heróis de 32. Apesar de uma derrota militar, os constitucionalistas alcançaram seu objetivo político. Uma Assembleia Constituinte foi convocada em 1934, criando assim uma nova Constituição. O feriado de 9 de julho, dia em que começou o combate militar, é comemorado por todo o estado paulista. O final da guerra foi positivo para o governo provisório, mas provou que São Paulo poderia juntar forças e se opor contra ele, mesmo estando isolado, sozinho e sem apoio. Bem, foi isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Espera, que dia mesmo começou o MMDC? 23 de maio, por quê? É o aniversário de Felipe Gustavo. Ah, é? Podem abrir os presentes. O meu é melhor. O meu que é? Não, não é. O meu que é melhor. Ah...